Bom, pessoal, primeira coisa é informar para vocês que essa aula está sendo gravada, beleza? Então, depois vocês vão poder estar assistindo ela de novo, se quiser estar revisando qualquer um dos conceitos que a gente aprendeu aqui, certinho? Então, a gente vai estar começando a aula de hoje. A aula de hoje é um conteúdo muito interessante, que é o Google Agenda, uma ferramenta de armazenamento em nuvem que a gente tem, que a gente consegue estar adicionando arquivos, recebendo, compartilhando, colocando arquivos do nosso computador lá, pegando arquivos de lá e colocando no nosso computador. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana, certinho? Eu vou estar projetando aqui para vocês uma pequena apresentação só para a gente introduzir o assunto e aí a gente já vai para o conteúdo da aula de fato, beleza? Só confirme, por favor, se vocês estão conseguindo acompanhar o slide, certinho? Sim. Perfeito, então. As nossas condutas normais de sempre. Peço para vocês ficarem com o microfone desligado quando vocês não estiverem falando, para não atrapalhar o desenvolvimento da aula. Abrir a câmera para, no caso, quando a gente falar alguma coisa e tal, eu ver se vocês estão gostando do conteúdo e tal. Isso é mais para gerar uma interação. E se caso vocês tiverem qualquer dúvida, em qualquer momento, é só levantar a mãozinha, que aí a gente para o conteúdo e vocês podem estar fazendo a pergunta de vocês, beleza? Ok. Primeira coisa que a gente vai ter que ter noção é de como que funciona o armazenamento em nuvem. O que é, né, esse conceito? Como que ele funciona? O armazenamento em nuvem, ele é um modelo de armazenamento de dados de computador, no qual os dados digitais são armazenados em pools lógicos, chamados de nuvem. O armazenamento físico abrange vários servidores e o ambiente físico normalmente é de propriedade e gerenciado por uma empresa de hospedagem. Então, mesmo que a gente fale, né, que o armazenamento ele está ali digitalmente, mas ele existe fisicamente em um lugar. Ou seja, mesmo que para você aquilo esteja em nuvem, fisicamente ele está alocado em uma empresa, em um servidor. E normalmente são vários servidores que trabalham juntos com o intuito de gerar uma, como se diz, uma dinâmica maior. Porque, por exemplo, se um servidor pegar fogo ou se um servidor estragar, os seus dados não vão ser corrompidos, porque são vários servidores conectados juntos que permite que aquele dado esteja sempre disponível ali para você. Aí agora o lance do Google Drive. O bacana do Google Drive é a sincronização, porque além de você ter esse armazenamento em nuvem, você ainda consegue sincronizar dados do seu computador com a sua conta Google. Ou seja, você vai ter uma pasta, um conjunto de pastas ali que você tem dentro do seu computador e automaticamente aqueles dados vão ficar vinculados à sua conta. Então, quando você coloca ou tira um arquivo, ele automaticamente faz uma cópia dele online. Que aí, se você precisar acessar aquele arquivo em outro computador, você consegue fazer isso de uma forma bem simples e prática. Perfeito? Aí agora a gente vai começar então a ver como que a gente chega, né, nesse Google Drive, né? Como que a gente acessa o Google Drive? É bem simples, né? De forma geral. Digamos que a gente está aqui na nossa página do Chrome, né, nossa página inicial, a gente pode fazer isso de várias formas. A forma mais simples é a gente estar vindo aqui nos ícones do Google Apps. Aí aqui embaixo a gente tem o Google Drive. Se a gente vier digitar Google Drive aqui na pesquisa, a gente também vai achar. Eu, como gosto muito de utilizar o Google Drive, eu já deixo ele aqui favoritado. Então, se eu precisar em qualquer momento, eu só venho aqui e clico, ele já abre. Mas eu vou abrir do modo, digamos assim, tradicional, só para vocês verem. A gente vem aqui e escolhe Google Drive. Vamos aguardar um pouquinho. Perfeito. Então, aqui agora a gente já está de frente com a ferramenta. É uma ferramenta, digamos, bem simples, é uma ferramenta prática, onde você tem todos os arquivos em um só local.
Você consegue fazer também divisões por pastas, ou seja, você consegue colocar os arquivos, vamos supor, de uma categoria específica ou que tem um intuito específico em um local e o restante você deixa em outro local, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas pastas já criadas, uma pasta chamada Formações Digitais 1 e outra Google Docs. Essa daqui é a minha conta do projeto, então neste Drive eu só tenho arquivos relacionados ao projeto, igual, por exemplo, eu tenho aqui a gravação da aula de ontem, que eu subi ela para o Google Drive e disponibilizei para os alunos de ontem, igual eu vou fazer para vocês hoje. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou colocar ela no Drive e disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai estar conhecendo são essas opções que a gente tem aqui do lado. Primeiramente, você tem o Meu Drive, que no caso é basicamente a página inicial do Google Drive. Então, quando você clica aqui, você vem para essa parte aqui, onde você tem todos os seus arquivos juntos. Essa parte de computadores eu vou estar explicando mais no finalzinho da aula, que é através desta opção que a gente vai estar acessando as pastas que a gente tem vinculadas no computador com o Google Drive. Aqui a gente tem compartilhados comigo, igual, por exemplo, eu já recebi alguns arquivos que eu utilizo, que outras pessoas me mandaram. Normalmente são alunos que me mandam, ou às vezes é algum outro arquivo que eu preciso compartilhar com alguém. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo, vários arquivos que foram mandados para mim. Então, quando alguém te mandar um arquivo compartilhado, ele vai aparecer nessa parte aqui. Recentes são os últimos arquivos que você abriu, no caso, esses aqui são os meus últimos. Com estrelas são arquivos que você favorita. Depois eu vou mostrar que é bem simples de você favoritar, que aí você consegue separar um arquivo que você quer dar um pouco mais de destaque, o que você quer achar com mais facilidade. Lixeiras são arquivos que você apagou, no caso aqui são arquivos que eu criei na aula de ontem, agora eu vim e apaguei eles. Então, beleza, eu vou voltar aqui para o meu Drive. Você observa que quando eu clico aqui, eu volto para a página inicial dele. Agora, vamos aprender como que a gente cria uma pasta no Google Drive para a gente separar as nossas coisas. Muito simples. Nessa área branca aqui, olha, a gente vem com o botão direito e a gente vem em nova pasta. Feito isso, a gente vai criar uma pasta para o intuito que você quer. Coloque um nome fácil que depois você vai identificar ela por esse nome. Então, igual, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, pasta projeto, por exemplo, que eu vou colocar coisas que são relacionadas ao projeto, que é relacionado ao curso de vocês. Eu vou vir aqui, clicar no botão criar. Beleza, eu vou observar que vai ser criada uma pastinha aqui para mim. Vou dar 2 cliques, eu vou abrir ela. Eu poderia abrir ela também, botão direito, abrir. Aqui, na verdade aqui, não, abrir com seria outra coisa, desculpa. Ok, então aqui agora a gente tem a nossa pasta. Ela está vazia. Como que a gente coloca arquivos do nosso computador? Eu quero subir um arquivo do meu computador para lá. Como que a gente faz isso? Em qualquer área branca aqui, a gente clica com o botão direito e vem em fazer upload de arquivo. Olha, a segunda opção. Essa primeira opção aqui, ela também é bem interessante. Você pode ter pasta dentro de pasta, igual você tem no seu computador. Uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Você vai criando níveis, né? Vamos dizer assim, uma hierarquia, uma pasta geral, aí dentro, vamos supor, aí dentro dessa pasta você cria outras subpastas, aí vai da sua necessidade, né? Então, beleza, eu quero fazer um upload de um arquivo, ou seja, eu quero pegar um arquivo que está no meu computador e colocar ele no meu Drive, que aí eu consigo acessar ele em qualquer local onde eu tenha internet. Beleza, eu vou vir aqui, observa que eu já caí aqui na parte do meu computador, ou seja, eu estou aqui dentro do meu computador para mim pesquisar o arquivo que eu quero. Então, vamos supor que eu quero colocar este arquivo aqui, olha, eu quero colocar este gráfico. É um gráfico que eu utilizei em uma outra aula. Para mim colocar ele lá, eu venho aqui, clico e clico nessa opção abrir. Observa que assim que eu fiz isso, aqui no cantinho, ele começou a carregar o meu arquivo e quando ele concluiu, ele ficou verdinho. Isso indica que o arquivo já está disponível aqui para mim. Se eu vier aqui, olha, e dar 2 cliques nele, eu vou observar que eu consigo visualizar ele. Aí agora, quando o arquivo já está no meu Drive, eu tenho várias coisas para fazer com ele. Por exemplo, com o botão direito clicando sobre ele, eu tenho primeiramente a visualização, que é a mesma coisa que eu já tinha mostrado, né? Você pode dar 2 cliques, ou você pode vir no botão direito visualizar.
Este abrir com é interessante também. Isso aqui, no caso, seria para você abrir com outro programa ou alguma coisa assim externa. Não é o nosso caso aqui, a gente abre com o próprio Drive. Agora, estas opções de baixo já são muito interessantes. Primeiro, eu vou mostrar esse renomear. Quando você sobe um arquivo para o Drive, inicialmente ele vai vir com o mesmo nome que estava na pasta. Porém, se você quiser colocar um nome diferente, você pode vir aqui e vamos supor, eu quero colocar isso aqui só apenas como gráfico de pizza. Ok. Assim que eu cliquei em Enter ou clicar no botão OK, ele vem e muda o nome. Se eu vier aqui visualizar ele na pasta original, eu vejo que ele ainda está com o mesmo nome que estava quando eu subi ele, ou seja, eu não renomeei ele na origem, apenas dentro do meu Drive. Agora, o que eu posso fazer mais também? Eu posso mudar ele de pasta, então vamos supor que eu subi um arquivo com uma pasta, mas aí eu percebi que eu preciso dele, na verdade, em outra pasta. Se eu vier em mover para, eu vou ver as outras pastas que eu tenho criado. Inicialmente, ele não está aparecendo nenhuma pasta, porque ele está caçando apenas dentro da pasta projeto uma outra pasta. No caso, não existe, né? Só que se eu vier aqui e voltar, observa que agora eu vejo as outras pastas que eu tenho criadas. Se eu mover para cá, no caso eu vou mover para o início, ou seja, ele vai ficar solto no meu Drive. Porém, se eu quiser colocar ele dentro de uma outra pasta específica, ela vai aparecer aqui. Por exemplo, eu consigo até já criar uma nova pasta aqui, olha. Se eu vier aqui e criar uma nova pasta, eu vou chamar ela de teste. Ok. Agora, se eu mover ela para lá, ó, observa que ela sumiu daqui. Se eu vier aqui no Drive, apareceu uma nova pasta que eu acabei de criar, ela chamada teste. Está aqui o meu arquivo que eu criei, só que no caso eu quero ele na pasta do projeto mesmo, né? Então eu vou vir aqui, vou mover ele para a pasta do projeto, ó. Pronto, sumiu. Uma outra coisa também, criei uma pasta, não preciso dela mais. Para excluir é bem simples. Botão direito sobre ela, remover. Ok, sumiu a pastinha. Aí agora, se eu tivesse uma outra pasta aqui, olha, uma pasta dentro da minha pasta projetos, pode chamar, por exemplo, gráficos. Uma pasta onde eu vou colocar todos os meus gráficos. E agora eu quero mover isso aqui para cá. Observa que ela está carregando. Beleza, apareceu. Eu quero mover ela para dentro dessa pasta gráficos. Como eu já estou dentro da pasta projetos, observa que na hora que eu venho mover, ela já vai aparecer aqui para mim, olha, gráficos. Se eu selecionar ela aqui e escolher mover para, ela vai vir aqui para dentro. Eu quero tirar ela daqui no caso. Vou mover para. Ela não está aparecendo em nenhuma pasta, porque dentro da pasta gráficos não existe outra pasta. Eu volto aqui. Aí agora eu estou dentro da pasta projeto. Ok, agora ela voltou para cá. Vou excluir essa daqui porque eu não preciso dela mais. Perfeito, então. O que eu posso fazer além de renomear e mover? Aqui agora tem aquela questão da estrela. Se eu marcar com estrela, olha que interessante. Se eu vier aqui, ela está aqui também. Então vamos supor, eu tenho muitos arquivos dentro do meu Drive. E eu quero separar alguns deles que eu quero dar mais destaque. Ou, por exemplo, eu quero achar eles com mais facilidade, no caso. Eu venho e marco com estrela. Aí qualquer arquivo, ó, vou pegar um outro arquivo aqui, por exemplo. Ó. Vou pegar essa logo aqui. Ó. Se eu vier aqui, ó, botão direito, e colocar ela com estrela, a princípio não aconteceu nada, porém se eu vier aqui, ela aparece aqui mais fácil. E lembrando que quando você exclui ela de um local, você está excluindo ela de fato, igual por exemplo, se eu vier aqui ó, e excluir essa logo, olha o que acontece, vou voltar aqui no meu geral, a logo já não está... No caso, essa aqui é outra, né? A que a gente estava mexendo, ela estava aparecendo aqui, ó. Tá até o nome aqui é diferente, né? Não era esse nome, é porque eu já subi essa logo várias vezes, que toda aula eu subo essa mesma logo. Mas ok, então vamos voltar aqui para a nossa pasta do projeto. Ó, eu venho aqui na com estrela, tá aparecendo aqui. Mas beleza, então, vou voltar aqui para a pasta do projeto. Aí agora vem as questões de compartilhamento, que é uma das partes assim, mais interessantes. Você pode pegar um arquivo do seu Drive e mandar ele para outra pessoa, por exemplo. Vamos supor que você queira compartilhar algum arquivo. Para isso, você vem aqui em compartilhar. Inicialmente, ele vai te perguntar o e-mail da pessoa que você quer. Igual, por exemplo, se eu quiser mandar
para minha conta pessoal, né? Essa daqui é a minha conta do projeto, eu quero mandá-la para minha conta pessoal. Como eu já compartilhei outros arquivos comigo mesmo, já aparece aqui fácil, olha. Então, beleza. Aí, na hora que eu vou compartilhar, tem algumas coisas que eu tenho que ter atenção. A primeira delas, a pessoa que vai receber a sua imagem, qual a permissão que ela vai ter? Inicialmente, ele coloca a permissão de editor, ou seja, a pessoa consegue excluir aquela imagem, a pessoa consegue mudar o nome daquela imagem, ela consegue compartilhar com outras pessoas. Se você quiser que a pessoa apenas visualize a sua imagem, você tem que vir aqui e selecionar a opção de leitor, ou seja, a pessoa só consegue ver aquela imagem. Aí aqui ainda dei uma sugestão. Os leitores deste arquivo podem ver comentários e sugestões. Ou seja, se eu dei uma permissão de comentador para uma pessoa e eu dei leitor para outra, o leitor consegue ver comentários, mas não consegue comentar. Se eu quiser que a pessoa possa comentar, eu tenho que vir aqui mudar de leitor para comentador. Esse notificar a pessoa, no caso, seria enviar um e-mail para a pessoa informando que eu compartilhei com aquela pessoa. Aí, no caso, eu poderia escrever uma mensagem, olha, segue acesso para a imagem. Aí eu falaria que imagem que é, ou se fosse uma planilha, se fosse qualquer coisa, né? No caso, eu posso compartilhar qualquer tipo de arquivo. Aí, na hora que eu enviasse, seria enviado um e-mail para a pessoa. Mas agora vamos dar um outro exemplo. Eu quero compartilhar uma imagem, porém eu não sei o e-mail da pessoa. Eu não sei qual que é o e-mail que a pessoa está utilizando. Então eu quero mandar só um link para ela. Tu mandou o link, a pessoa vai ver aquela imagem. Aí eu venho, em vez de clicar em compartilhar, eu vou clicar em gerar link. Aí agora já vai ser um pouquinho diferente, olha. Observa que a princípio é igual, só que aqui tem o acesso geral. O acesso geral, no caso, é acesso por link, ou seja, qualquer pessoa que tenha aquele link. No caso, como ele está restrito, somente as pessoas que eu adicionei vão poder estar tendo acesso. Então, por exemplo, se eu mandar um link para você, mas eu não adicionar a sua pessoa aqui, escolhendo essa opção de restrito, você não consegue acessar esse arquivo que eu te mandei. Porém, se eu vier aqui de restrito e mudar para qualquer pessoa com link, aí agora qualquer pessoa que tem acesso ao link da imagem consegue ir lá no meu Drive e baixar aquela imagem específica. Porém, ela não vai conseguir excluir a imagem, porque a permissão aqui está como leitor. Aí agora um outro caso. Supondo que eu queira que qualquer pessoa que tenha acesso a esse link possa fazer alterações ou possa excluir a imagem de fato. Não é algo que eu indique para vocês, porque isso não é seguro. Digamos assim, qualquer pessoa literalmente consegue apagar essa imagem do seu Drive. Mas se for o caso de você precisar fazer isso, você muda aqui para editor. Aí agora qualquer pessoa que tiver acesso a esse link consegue vir aqui, mudar minha conta, mudar o nome dessa imagem e tudo mais. Ele só está carregando aqui para poder atualizar, né? Agora é questão de internet mesmo. Mas então, quando você for compartilhar uma imagem, qualquer coisa que seja, tenha atenção com isso. A pessoa que for receber aquele link, o que ela vai poder fazer? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Observa que eu não adicionei ninguém aqui, olha. Eu não adicionei ninguém, eu só deixei o acesso para essa imagem geral. Eu vou vir e vou copiar o link dessa imagem. Agora, eu vou vir aqui numa outra conta, ó. Observa que aqui eu estou na minha conta do projeto. Eu vou vir aqui, por exemplo, na minha conta da faculdade, ó. Agora não é mais aquela conta do projeto, é a conta da faculdade. Inclusive foi a conta que eu mandei o link da aula hoje para vocês. Agora eu vou vir e vou colar o link que eu copiei. Eu copiei e vou colar aqui. Agora olha que interessante. Vai abrir o Google Drive. A princípio, o que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui, eu consigo renomear esse arquivo. Olha que interessante. Eu vou mudar aqui para teste, ó. Teste. Olha que bacana. Beleza. Vou voltar aqui agora na minha conta do projeto. Olha aqui. O arquivo que antes chamava gráfico de pizza agora chama teste. A única coisa que eu acho que eu não consigo fazer por aqui, eu vou até confirmar, é excluir ele, porque no caso eu teria que ter acesso à pasta. Deixa eu só confirmar aqui, ó.
eu vou abrir o meu drive do projeto, o meu drive da faculdade. Ó, drive da faculdade. Vou vir aqui em compartilhados comigo. Ó, tá vendo que a imagem apareceu aqui? Eu vou vir aqui e vou remover ela. Ah, tá. No caso aqui vai só remover do meu drive. Para mim remover ela diretamente, acho que é só se eu bloquear. Deixa eu só confirmar. Se a pessoa vier aqui remover. Ok, removeu aqui, mas não removeu aqui. No caso, eu acho que isso só acontece se eu compartilhar a pasta. Não, perfeito. É só se eu compartilhar a pasta mesmo. Ok. Então, só fazendo uma correção, a pessoa consegue realmente renomear e tal, mas a pessoa não consegue apagar. Se eu compartilhar a pasta, que já é uma outra coisa que também é bem interessante, para compartilhar a pasta é a mesma história, né? Eu venho aqui, eu quero compartilhar essa pasta inteira, ó. Botão direito, compartilhar. Só que eu vou vir compartilhar por link, ó. Eu vou deixar o acesso geral. Qualquer pessoa com link consegue ter a permissão de editor, né? Ok, vou copiar o link, voltar aqui na minha conta da faculdade, vou colar o link. Beleza, eu abri. Agora, se eu vier aqui, ó, botão direito e remover, vou voltar aqui. Olha, sumiu. Então, se você for compartilhar mais arquivos, né, você tem que ter essa atenção. Observa que a gente tinha um arquivo aqui, porém eu apaguei. Eu apaguei por causa que eu tinha o acesso. Então, quando você for dar esse tipo de acesso, você tem que ter esse cuidado. As pessoas vão poder ir lá e excluir o seu arquivo. Vou fazer agora um outro teste. Eu vou adicionar um arquivo aqui de novo. Agora eu só vou mostrar uma outra forma de adicionar. Em vez da gente fazer upload do arquivo, por exemplo, eu estou com a minha pasta do projeto, eu quero adicionar esse gráfico aqui, olha. Eu vou vir arrastar ele aqui para dentro, olha. Eu só pego e arrasto, ó. Observa que ele vai processar, beleza. Agora eu vou voltar aqui, vou atualizar. Ó, observa que agora o arquivo já apareceu na minha outra conta. Ó, agora eu estou na minha conta da faculdade. Aí agora eu vou mudar a permissão. Eu vou vir aqui, ó, compartilhar. E agora, qualquer pessoa com link, na verdade, eu vou colocar que a pessoa só pode visualizar. Perfeito? Vou concluir. Vou vir aqui. Agora, eu vou atualizar. Ó, de cara, a primeira coisa que eu vejo, eu não consigo adicionar um arquivo aqui, ó. Tá bloqueada essa opção para mim, porque agora eu já não tenho mais permissão. Agora eu vou vir aqui e vou tentar remover, olha. Não consigo mais. Olha que interessante. Então, o que acontece? Quando você tira a permissão da pessoa, a pessoa só consegue ver. Então, o que eu consigo fazer agora? Eu consigo abrir a imagem e consigo fazer o download. Observe que agora foi feito o download. Olha aqui. Agora, esta imagem aqui, eu já estou visualizando ela no meu computador. Só esperar um pouquinho. Beleza, agora já está... Então, se for o caso de você precisar apenas compartilhar com um grupo de pessoas e as pessoas só têm que ir lá e baixar aquele arquivo que você quer mandar para elas, manda desse jeito. Compartilha, gera o link, coloca a permissão de leitor. Quem precisar abrir o arquivo, vai abrir e pronto. Ninguém vai apagar de lá. Até para não te dar trabalho, né? Porque se alguém apagar, você vai ter que ir lá e colocar o arquivo de novo. Agora, olha que interessante. Observa que eu não fui adicionado aqui, olha. Eu simplesmente peguei o link e acessei. Só que se eu vier aqui agora na minha conta do projeto e colocar como restrito, ou seja, somente pessoas que eu adicionar o e-mail aqui poderão ter acesso a essa pasta. Olha o que acontece. Se eu vier aqui, olha, a pasta até já sumiu para mim. Vocês viram que eu estava dentro da pasta, agora eu já não consigo mais acessar ela. Ela nem aparece mais aqui, olha. Nem aparece mais. Então, isso que acontece. Se você mudar a permissão, uma pessoa que tinha acesso agora não tem mais. Agora, por exemplo, se eu vier aqui, ó, vou pegar o meu e-mail da faculdade e vou adicionar ele. Agora eu não vou mandar o link mais, ó.
Vou vir aqui, compartilhar. Agora eu vou adicionar o e-mail da pessoa que eu queira. Eu vou gerar uma notificação para ela, ó, pasta, projeto, City Nova. Ok? Vou enviar, vou dar permissão de editor, no caso, se eu estou adicionando uma pessoa específica, é porque eu conheço aquela pessoa e tal, eu sei que ela pode modificar, porém, se eu não quisesse que ela modificasse, eu só mudaria aqui. Beleza, então, eu vou enviar, vou aguardar um pouquinho. Beleza, primeira coisa que eu vou observar, eu vou vir aqui na minha caixa de entrada, ó, primeira coisa, eu vi que eu recebi um e-mail, ó, Ítalo Seveskin City Nova, no caso da minha conta do projeto, compartilhou essa pasta aqui comigo. Aqui ele está falando que não faz parte da minha organização, porque eu estou usando um e-mail institucional. E-mail institucional, ele é fechado apenas para aquele grupo de pessoas. No caso, teoricamente, esse é um e-mail que eu só usaria para pessoas da faculdade, né? Mas no caso aqui eu estou usando ele para o projeto também. Beleza, eu vou clicar aqui em abrir. Observa que agora eu vou conseguir ter acesso à pasta de novo. Olha, eu estou aqui no meu Drive. Se eu vier aqui em compartilhados comigo, eu vejo que a pasta já está aparecendo aqui. E agora eu tenho acesso à imagem. Eu consigo vir aqui, eu consigo renomear o nome do arquivo. Ó. Vou colocar aqui, ó, teste 2, por exemplo. Se eu vier aqui e agora eu estou na minha conta do projeto, eu vier aqui, ó, eu vou perceber que o nome foi mudado. Eu consigo adicionar outros arquivos. Vou adicionar um arquivo aqui, ó. Vou adicionar esse gráfico aqui, ó. Vou aguardar um pouquinho, o gráfico está sendo carregado, ok. Vou vir aqui, observo que agora foi adicionado. Então, sim, quando você adiciona uma pessoa, você dá a permissão para ela fazer isso. Porém, se eu vier aqui, olha, nas propriedades e tirar o meu acesso, ó, vim aqui, compartilhar. Agora, ó, essa conta aqui eu não quero mais que ela consiga adicionar arquivos naquela pasta. Eu venho e coloco apenas permissão para leitor. Vou salvar. Ó, agora, na minha conta do projeto, olha, eu não consigo mais adicionar, não consigo vir aqui e mudar o nome do arquivo, beleza? Até esse ponto aqui da aula, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Me dá um feedback aí. Beleza. Ok, todo mundo está conseguindo acompanhar, gente. Muito bom, muito bom. Perfeito, então. Agora, o que a gente tem aqui também? A gente consegue... questão das permissões, eu já falei com vocês. Deixa eu só me orientar aqui pelo tópico da aula, que eu tenho um roteirozinho, né? Do que a gente vai ver. Inclusive, outra vantagem, né, de vocês estarem me mandando um e-mail, que quem recebe o convite da aula já sabe sobre o que vai ser a aula, né? Igual quem recebeu o convite, viu sobre o que vai ser essa aula, por exemplo. Bacana, né? Ó, vou vir aqui, se eu quiser saber o roteiro dessa aula, eu clico aqui, olha. Beleza, o que é armazenamento em nuvem, o que é o Google Drive, como acessar, upload, como adicionar. Esse tópico aqui é interessante, ó, como adicionar um anexo do Google Drive no Gmail. Olha que interessante. Eu vou vir aqui no meu e-mail, e agora, vamos supor que eu quero escrever um e-mail, né? Aí agora eu quero pegar um arquivo do meu Google Drive e colocar ele dentro do corpo, né? Eu quero adicionar de fato um arquivo. Por exemplo, eu quero vir aqui e colocar um anexo que é lá do meu e-mail. Para isso, eu clico nessa opção aqui, olha, inserir arquivos do Google Drive. Agora ele já vai vir dentro do meu Drive e agora eu vou conseguir procurar. De cara, eu já vejo aquelas pastinhas que eu tenho criado, igual, por exemplo, vou vir aqui na minha pastinha do projeto, né? Aí eu observo que tenha dois arquivos. Um é o arquivo de teste, né? Do caso que a minha outra conta renomeou. E outro é esse gráfico aqui, olha. Eu vou, por exemplo, colocar esse gráfico. Aí agora, para me inserir, eu tenho que observar duas coisas. A primeira, eu posso inserir como um link de Google Drive, ou seja, eu vou mandar para a pessoa no e-mail e ela vai conseguir abrir lá no Drive dela. E se eu mandar como um anexo, a pessoa vai ter que baixar no computador. Ó, vamos ver a diferença. Vou escolher anexo. Ó, segunda opçãozinha aqui do canto.
eu vou inserir. Observa que aqui no corpo do texto não apareceu nada, porém aqui embaixo apareceu o anexo que eu adicionei. Se eu clicar nele, o que acontece? Ele vai fazer o download do arquivo e se eu clicar nele eu consigo visualizar. Então, a pessoa que vai receber o meu e-mail, ela vai ter que fazer desse jeito. Ela vai clicar no anexo que eu mandei para ela e fazer o download. Porém, se eu quiser mandar via Google Drive, né, que é de fato o objetivo aqui, eu vou vir aqui, olha, selecionar, inserir arquivo, vou vir aqui ó, na minha pasta, vou escolher, por exemplo, o mesmo arquivo. Só que agora eu vou escolher essa opçãozinha aqui, olha, link do Google Drive. Vou vir e inserir. Olha que interessante, agora ela já aparece no meio da conversa. Então vamos supor que eu estou falando assim, ó, segue imagem, ou segue documento, segue planilha, segue qualquer coisa e coloco o link do Drive. Aí quando a pessoa clicar, ela já vai lá para o meu Drive e vai conseguir fazer o download. Se eu der uma permissão, a pessoa vai conseguir editar. Bacana, né? Ok. Aqui não tem mais nada. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui nos nossos tópicos. Upload de pasta. Upload de pasta é bem interessante também. Aqui eu criei uma pasta e dentro dessa pasta eu fui adicionando os arquivos que eu queria. Porém, se eu quiser subir uma pasta toda de uma vez, eu quero pegar uma pasta do meu computador e fazer uma cópia dela no meu Drive. Eu quero subir todos os arquivos de uma vez. Para isso, a gente vem aqui, botão direito, em vez da gente escolher upload de arquivo, a gente escolhe upload de pasta. Olha que bacana. Por exemplo, eu quero escolher essa pasta aqui, ó, que é a minha pasta do Citinova. Eu venho fazer upload. Aí ele está perguntando, olha, se eu quero fazer o upload dos 6 arquivos que eu tenho lá dentro. Ok, eu quero fazer o upload dessa pasta. Se observa que está sendo carregada, eu vou aguardar um pouquinho. Ótimo, ela já carregou aqui. Aí agora se eu vier aqui, olha, e clicar na pasta, observa que todos os 6 arquivos que eu tenho aqui na minha pasta no meu computador, agora eles estão aqui também. Então, isso facilita muito quando você tem que subir vários arquivos de uma vez. Lembrando que isso ainda não é aquela questão que eu mostrei para vocês de fazer um vínculo, né? No caso, quando você quer que uma pasta esteja vinculada. No caso, a gente vai utilizar o termo sincronizado, né? Isso eu vou mostrar também. Deixa eu só ver se a gente já vai chegar nesse tópico. Upload de pasta, criação de documentos, planilhas, apresentações e formulários. Bacana também. Dentro do meu Drive, eu posso diretamente criar uma planilha, criar um documento, criar uma apresentação. É bem simples. Botão direito. Observa que aqui, olha, eu já tenho algumas opções. Por exemplo, se eu quiser criar uma planilha, eu venho aqui, planilhas Google. Se eu clicar nessa setinha, ela vai me dar duas opções. Ou eu posso criar em branco, né? Que é uma planilha sem nada. Ou eu posso criar baseada no modelo, porque já existem vários modelos de planilhas prontas. Igual, por exemplo, se eu criar baseada no modelo, ele vai abrir uma nova parte, ele vai pesquisar nos modelos, aí eu vou vir aqui, ó, por exemplo, eu quero uma planilha de orçamento mensal, quero fazer controles de orçamento. Eu vou clicar nessa planilha, aí ela vai ser criada para mim, vou aguardar um pouquinho, perfeito. Aí aqui agora eu já tenho uma planilha 100% editável, eu consigo vir aqui, olha, e mudar qualquer dado que eu queira. Porém, ela já está vinculada ao meu Drive. Então, por exemplo, eu vou mudar o nome dela aqui. Ó. Eu quero chamar ela de planilha, orçamento mensal, turma D. Ok. Se eu voltar aqui no meu Drive, olha que interessante. Ó, vou voltar aqui na página inicial do meu Drive. Vou pesquisar por ela aqui. Ó. Vou pesquisar o nome dela. Ó. Orçamento. Vamos pesquisar por planilhas, então, para ficar mais fácil. Olha aqui. Aí ela já aparecendo aqui para a gente. Isso aqui também é uma outra coisa que é interessante que eu esqueci de comentar com vocês. Dentro do Drive, você consegue pesquisar por tipo de arquivo específico. Igual, por exemplo, se você vier aqui na barrinha de pesquisa
e escolher qualquer uma dessas opções, você vai pesquisar só por aquelas opções. Igual, por exemplo, se eu quiser pesquisar só por documentos, eu venho aqui, ele vai me mostrar todos os documentos. Documentos, no caso, seriam tipo arquivos Word, né? Seria um arquivo de texto que eu tenho no meu Drive. Ah, eu não quero documento, eu quero planilhas. Aí eu vou vir aqui, ele vai mostrar todas as planilhas que eu tenho criadas. Outro, por exemplo, apresentações, seriam slides, né? Ok. Então, sim, é muito bacana. Inclusive, todas essas ferramentas que a gente está mostrando aqui, a gente tem aulas depois sobre elas. A gente vai ter aulas sobre documentos, sobre planilhas, sobre apresentações, sobre formulários. Vocês vão ver que o cursinho é bem completo, né? Beleza, então. Então, eu consigo criar diretamente dentro do meu Drive qualquer arquivo. Igual, por exemplo, estou aqui na pasta do projeto. Quero colocar um documento de texto aqui. Botão direito, documento. Aí ele já está perguntando. Como essa é uma pasta compartilhada, ele vai mostrar isso aqui, olha. O item criado será compartilhado com as mesmas pessoas que têm acesso a essa pasta. Então, por exemplo, vou criar aqui um arquivo. Ó. Aí, ele vai abrir o Google Documentos. Eu vou criar aqui, ó, arquivo de teste, aula, turma D. Ok. Criei um arquivo, vou chamar ele de teste, turma D. Ok. Vou fechar ele, como já é vinculado ao Drive, ele automaticamente já está salvo. Observa que aqui já foi criado o arquivo, aqui ele está aparecendo sem título. É só você aguardar um pouquinho, ele vai atualizar e vai aparecer o nome que eu dei para ele, ó, teste turma D. E olha que interessante, eu vou voltar aqui na minha outra conta, que é a minha conta da faculdade. Vou atualizar aqui, eu vou observar que vai aparecer o arquivo de teste que eu acabei de criar. Se eu vier aqui, eu consigo editar esse arquivo. Então, se for o caso de um arquivo que várias pessoas precisam trabalhar nele juntos. Aí agora, eu observo que aqui ó, eu consigo vir, consigo apagar isso daqui. Ó. Não, desculpa. Como eu não dei permissão de acesso para compartilhar, para edição, eu não consigo editar. Então, se fosse o caso, eu conseguiria apenas visualizar. Se eu precisar editar, eu posso vir aqui, clicar e pedir acesso. Mas eu não vou fazer isso no caso. Eu vou dar o acesso direto. Ó. Eu vou vir aqui nesse arquivo específico, vou compartilhar ele. Ó, aqui eu vou vir mudar a permissão de leitor para editor e vou salvar. Beleza? Vou voltar aqui. Agora eu vou abrir o arquivo de novo. Aí agora vocês observam que agora eu já consigo editar ele, ó. Consigo vir aqui, consigo apagar ele, consigo escrever, ó, teste 2. Entendeu? Como ele já é um arquivo que está salvo automaticamente, eu consigo vir mudar. Eu consigo vir mudar o nome dele, ó. Agora ele não vai chamar mais teste, ele vai chamar documento de texto. Ok. Beleza. Vou fechar ele aqui, ó. Ó, observa que aqui... Nossa, o nome dele ficou errado. Escrevi errado. É documento. Beleza. Ok. Observa que agora o nome já foi alterado. Se eu voltar aqui, olha, eu vejo que o nome foi alterado. Se eu abrir ele aqui, olha, na minha conta do projeto, eu observo que agora já está outro nome. Então, sim, você tem uma dinâmica muito grande quando você trabalha com o Drive. Quero criar uma planilha que vai ser compartilhada. Beleza, vou vir aqui, olha, na minha pasta do projeto e vou criar uma planilha. Agora eu quero uma planilha em branco, por exemplo. Aí eu tenho uma planilha, eu vou colocar dados, manipular dados. Então, eu vou fazer todos os cálculos que eu preciso ali. Vou dar um nome para essa planilha, vou chamar ela de planilha aula turma D, por exemplo. Ok, vou fechar. Observa que a minha planilha já está aqui, ela está sem título, carregou, apareceu o título. Vim aqui, cadê minha planilha? Não está aparecendo ainda, só atualizar, ele processar de novo. Beleza, apareceu. Vou clicar para abrir a planilha. Ok. Deixa eu vir aqui. Nossa, não estou conseguindo mudar o nome.
Quem sabe me dizer por que eu não consigo mudar esse nome? Estou aqui dentro da planilha, ó. Estou aqui, ó, na pasta, estou na minha conta da faculdade e agora eu estou tentando mudar aqui a planilha. Por que eu não estou conseguindo fazer essa edição? Quem sabe me dizer? Alguém tem um chute? Vamos lá, pessoal. Pode responder aí no chat, pode responder no microfone, porque eu não tenho permissão. Mas aqui eu consigo mudar, olha, se eu vier no documento de texto, eu consigo vir e editar ele. Por que a planilha eu não estou conseguindo? Ó, os dois estão na mesma pasta, só que o documento de texto eu consigo editar e a planilha eu não consigo editar. Eu tento vir aqui, ó, digitar qualquer coisa, ela não deixa, eu não consigo vir mudar o nome dela. Quem sabe me dizer por quê? Ninguém vai dar nenhum chute? Tá, aqui tá como somente ver, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer bloqueada, Creuza? Só para a gente usar o termo certo. Porque eu não dei permissão. O Johnny deu a palavra certinho. Aqui, olha, eu observo, ó, agora eu estou na minha conta da faculdade. Eu vim aqui e compartilhei este arquivo, olha. O arquivo de documento de texto, eu dei a permissão de editor. A planilha, não. Olha aqui, olha. A planilha, eu ainda estou com a permissão apenas de leitor. Por quê? Como eu configurei que a pasta, no geral, seria apenas permissão de leitor, todos os arquivos que eu adicionar, inicialmente, vai estar com a permissão de leitor. Só que se um arquivo específico eu quiser dar permissão de editor, eu tenho que vir nesse arquivo e dar a permissão. Igual, por exemplo, se eu vier aqui, olha, e compartilhar, agora eu vim aqui e mudar a permissão, olha, agora eu vou colocar como editor. Beleza, coloquei como editor. Agora eu vou vir aqui, vou recarregar a página da planilha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora eu já consigo editar a planilha normalmente. Ó, consigo vir aqui, editar qualquer coisa que eu precisar. Consigo vir mudar o nome dela. Vou voltar aqui, eu vou observar que o nome dela foi mudado aqui. Na verdade, até já mudou o nome. Porém, eu ainda não tenho permissão na pasta inteira. Se eu quiser vir aqui e adicionar um novo arquivo, eu não consigo, porque eu estou sem permissão. Se eu quiser que a pessoa tenha todas as permissões, o que eu faço? Eu venho aqui, né, na conta que é a criadora e venho e mudo a permissão. Eu não vou fazer isso porque agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a questão da transferência de titularidade. Ou seja, um arquivo que você coloca no seu Drive e depois você quer mudar o proprietário, né, daquele arquivo, digamos assim. Como que a gente faz isso? Bem simples. A gente vem aqui. Vamos supor, eu quero mudar a propriedade dessa pasta. Eu vou vir em compartilhar. Vou vir aqui na conta que eu quero transferir a propriedade. E vou vir aqui, olha, em transferir propriedade. Antes, eu só vou comentar essa daqui. Se caso você adicionar uma pessoa e porventura você precisar remover aquela pessoa do acesso, você pode vir aqui e remover. Mas vamos transferir propriedade. Aí, está falando que essa pessoa será o novo proprietário. Inclusive, ela poderá me remover. Então, beleza. Eu vou colocar assim. Ah, tá. Só uma exceção por causa que essa conta aqui em específica, como ela é uma conta institucional, eu não consigo passar a propriedade. Mas eu vou adicionar minha conta pessoal. E vou vir e passar a propriedade e vou transferir a propriedade, né? Só fazer o teste aqui de novo, ó, com vocês. Vou vir aqui, transferir propriedade, ok? Perfeito. Aí olha o que ele vai aparecer. Essa conta aqui, que é a conta do projeto, ela está aparecendo como proprietário. Aí agora, olha o que apareceu. Essa daqui está aparecendo como proprietário pendente. Ou seja, enquanto eu não aceitar
a propriedade, né? Porque você envia uma solicitação. Enquanto eu não aceitar, essa propriedade não é minha. Eu vou vir aqui na minha conta pessoal, vou abrir o meu e-mail, eu vou ver que eu recebi um e-mail de convite de propriedade de uma pasta. Ok, aqui está falando que a conta Itrucevski City Nova convidou para mim ter acesso. Eu vou vir e vou aceitar. Primeira coisa, assim que eu aceitei, ó, tá aparecendo aqui, ó, você aceitou a propriedade deste arquivo. Primeira coisa que eu vou observar, ó, vou concluir aqui. Assim que eu vim aqui, olha, primeira coisa que eu vejo, o proprietário agora já não é mais a minha conta do projeto, é a minha conta pessoal. Outra coisa, essa aqui, olha, ela está aparecendo com esse símbolozinho, ou seja, está aparecendo que agora foi transferida a propriedade, ou seja, uma conta que era minha, agora ela não é mais minha. Vou abrir essa conta, na verdade, vou abrir essa pasta. E olha que interessante, eu consigo remover pessoas agora. Olha que bacana. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou remover o meu acesso lá da minha outra conta aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, essa imagem de teste, vou vir no compartilhamento e vou remover aqui, ó. Vou remover, por exemplo, a minha conta da faculdade. Agora eu vou vir aqui na minha conta da faculdade, a imagem já não está aparecendo mais para mim. Por quê? Eu removi o acesso. Agora eu vou remover o acesso da pasta. Olha que interessante. Vou vir aqui, ó, a pasta ela está aqui. Calma aí. Pasta projeto, compartilhar. Eu vou vir aqui, agora eu vou remover o acesso da conta que criou, no caso, né? Como se eu estivesse dando uma cartada aí, né? A pessoa me deu acesso, eu fui lá e removi, né? Vamos supor que às vezes isso pode acontecer também, né? Ok. Primeira coisa que eu observo, eu já nem consigo mais abrir ela. Tá fechado, ó. Na minha conta da faculdade, eu ainda consigo abrir. Beleza? Ela aparece aqui nas compartilhados, ó. Porém, na minha conta aqui do projeto, ela já não aparece mais. Então, você consegue transferir titularidade de uma pasta para outra pessoa e tudo mais. Você tem essa dinâmica, né? Digamos assim. Deixa eu ver qual que é o próximo tópico que a gente vai abordar. Compartilhamento, transferência, exclusão. Por fim, chegamos no mais interessante, que é a sincronização. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pasta que a gente tenha no nosso computador e vai sincronizar ela com com o nosso Drive. Eu vou excluir essa pasta aqui só para vocês não confundirem ela, porque eu vou subir essa mesma pasta. Ok? Primeira coisa que a gente precisa é instalar o programa do Google Drive no computador. A gente vai abrir aqui uma nova guia, vai digitar assim, olha, no nosso navegador de internet, download, Google Drive, computador. Quando a gente digitar isso, a gente pode pesquisar. Olha, a gente vai abrir aqui o site oficial da Google, olha, google.com. Vai aguardar carregar, aí vai aparecer aqui para a gente, ó, fazer o download do Drive para o computador. No caso, eu já instalei para adiantar, porque senão ia gastar tempo, porque dependendo da internet pode demorar um pouquinho. Assim que ele instalar, você vai ir lá na pasta de downloads, onde ele foi colocado, clicar com o botão direito, instalar. Assim que ele instalar, ele vai te pedir algumas permissões, você pode dar todas as permissões, mas agora a gente tem que configurar ele. Para configurar ele é bem simples. Eu deixei até o atalho dele salvo aqui, olha. Eu vou abrir ele. Ok, aí ele vai pedir para fazer login no computador, a gente pode clicar nessa opção.
Aí ele vai vir aqui para o nosso navegador de internet. Olha que bacana. Eu vou escolher a minha conta do projeto. Beleza. Aí aqui ele tá perguntando se... Só uma coisinha que eu vou só mostrar antes aqui, só para mostrar que vai mudar. Ó. Aqui em computadores, você observa que não tem nenhum computador vinculado. Ó. Não há pastas sincronizadas com esse computador. Assim que a gente der essa permissão, isso aqui vai mudar. Ó, aí ele está perguntando se o programa eu baixei certinho e tudo mais. Eu vou falar que eu baixei certinho e tudo mais. Ok, agora ele está falando que eu fiz login. Primeira coisa que eu observo. Aqui não está aparecendo ainda, mas eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos. Ok. Dentro do meu explorador de arquivos, eu vou vir e vou pegar o meu arquivo, essa pasta aqui, olha, essa é a minha pasta do projeto. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vou vir aqui ó, em sincronizar. Quando eu fizer isso, primeira coisa que eu vou observar, ele vai abrir essa janelinha aqui. Ele está perguntando, olha, essa pasta CityNova, ela tem 6 arquivos, né? E eles ocupam o total de 171,5 KB. Ok, eu vou clicar em concluído e vou pedir para salvar. Feito isso, primeira coisa que eu vou observar, a pastinha ela vai ganhar um Vzinho verde aqui, olha. Ela está sendo carregada. Quando aparece esse íconezinho azul, quer dizer que está carregada. Primeira coisa que eu observo, ó, dentro aqui agora de computadores, eu vou observar que já apareceu meu laptop. E dentro de meu laptop, apareceu a pasta CityNova. Ok? Agora, dentro dessa pasta CityNova que foi criado, eu tenho todos aqueles arquivos. Porém, agora eles estão dinâmicos, ou seja, se eu fizer qualquer alteração dentro do meu computador, eu vou observar que as alterações vão ser refletidas aqui também. Por exemplo, ó, vou atualizar aqui. Primeira coisa que eu observo, a pastinha agora ela tá com esse íconezinho azul aqui, mas daqui a pouco ele vai ficar verde, que é para indicar que a pasta está sincronizada. Observa que esses arquivos estão verdinhos, ou seja, eles estão lá no meu drive. Se eu vier aqui, ó, tá vendo que esse arquivo ele tá aqui, ó, ele tá aqui e ele tá aqui. Eu vou vir, por exemplo, e renomear ele aqui, ó. Vou chamar ele de teste. Primeira coisa que eu observo, ficou azulzinho. Quando está azulzinho, quer dizer que está processando o que você fez. Vou aguardar aqui um pouquinho, vou atualizar. Observa que agora ele ficou verdinho. Olha aqui. Deixa eu atualizar aqui também. Ok. Olha aqui. Mudou o nome dele aqui também, olha. O mesmo nome que eu coloquei aqui na minha pasta é o mesmo nome que vai ficar aqui. Da mesma forma, se eu vier aqui e excluir esse arquivo, ó, apaguei ele. Aí agora está falando o seguinte, ó, os itens foram removidos da pasta no Drive. Eu vou clicar no OK. Observa que ele também sumiu aqui. Vou dar um Ctrl Z só para ele voltar aqui para a minha pasta. Ele está sendo processado. Ficou verdinho. Ele vai aparecer aqui de volta também. Ok. Beleza, voltou para aqui, ó. Sempre que vocês fizerem qualquer alteração, tem que aguardar um pouquinho até aquela alteração ser processada. Da mesma forma, coloquei um novo arquivo na minha pasta. Vou criar aqui, por exemplo, um arquivo de texto. Ó. Vou vir aqui e criar um arquivo de texto. Vou chamar ele de teste aula B. Vou vir aqui e vou editar esse arquivo, né? Vou chamar ele, eu vou escrever qualquer coisa, né? Arquivo de teste. Vou salvar. Vou fechar. Tá vendo que ele está azulzinho, ou seja, ele está processando. Vou aguardar um pouquinho. Aguardar um pouquinho. Assim que ele ficar verde aqui, quer dizer que ele criou. Eu já vi até que ele criou aqui, ó. Vou atualizar de novo. Ficou verdinho.
Ficou verdinho, quer dizer que ele subiu para cá. Agora, olha ele aqui. Se eu abrir ele, eu vou observar que eu tenho as mesmas informações. Inclusive, se eu quiser editar ele, eu posso abrir ele com o Google Documentos. Eu venho aqui, aí agora eu venho e consigo editar ele normalmente, olha. Inclusive, a edição vai ser refletida lá na pasta do meu computador. Então, olha que dinâmica interessante que a gente tem. A gente criou uma pasta, colocou ela no nosso computador e vinculou ela com o nosso Drive. Aí agora, de qualquer lugar que eu esteja, se eu acessar o meu Drive, eu consigo ir lá e pegar arquivos daquela pasta, eu consigo colocar arquivos naquela pasta, eu consigo tirar arquivos daquela pasta. Então, sim, você tem uma dinâmica muito grande. Igual, por exemplo, eu vou vir aqui e vou apagar isso daqui, ó. Vou apagar, vou vir aqui e vou mudar o nome dele, ó. Vou chamar apenas de arquivo teste. Ok, o Google Documentos salva automático. Beleza. Vou vir aqui, vou atualizar. Vou aguardar um pouquinho. Primeira coisa, observei. Como o arquivo estava em .txt, ele foi criado agora um arquivo de documentos. Porque, na verdade, o documentos é como se fosse um arquivo de Word, né? Ele é um arquivozinho um pouquinho diferente. Vou voltar aqui na pasta. Olha o meu arquivo teste aqui. No caso, ele criou como um formato de Google Documentos. Mas eu observo que o que eu faço fica refletido no outro. Então, assim, vocês conseguem ter uma dinâmica muito grande fazendo esse vínculo de um com o outro. Deixa eu só ver se a gente está faltando mais alguma coisa. Ah, tá. Disponibilizar arquivos offline também é uma coisa interessante. Como, por exemplo, vou pegar aqui dentro do meu Drive. Eu quero, por exemplo, que esse arquivo aqui, olha, eu consigo ver ele offline. Para isso, é só vir aqui e disponibilizar ele offline. Aí, no caso, mesmo sem internet, eu consigo visualizar ele também. Lixeira, os arquivos, né? No caso que a gente já apagou. Aí, essa opçãozinha aqui também é interessante, olha. O Google Drive, ele disponibiliza para vocês ele disponibiliza 15 GB. Então, até atingir esse armazenamento, você consegue colocar e tirar arquivos lá normalmente. Quando você atingir os 15 GB, você tem duas opções. Ou você retira arquivos antigos que você não precisa mais, ou você compra armazenamento. Se você quiser comprar, é só você clicar aqui, você vai ver os planos que a Google oferece. Aqui, ó. A gente clica aqui, ó, mais armazenamento. Aqui, ó, não apareceu já. Inicialmente, a gente tem o plano de 15 GB. Se a gente quiser um pouco mais, aí a gente tem um plano de R$ 6,99 por mês, que aí a gente tem 100 GB. Por R$ 9,99, 200 GB. E se você quiser um plano bem maior, né, um plano muito mais robusto, tem esse plano de R$ 34,99, que aí você vai ter 2 teras. 2 teras é o equivalente a 2.000 GB. Então, no caso, isso aqui seria para uma empresa, seria assim, para quem precisa pôr muita coisa no Google Drive. No caso, assim, uma coisa bem mais robusta, né? Ok. Configurações, tem algumas configurações que a gente consegue fazer também, mas assim, nada que vai mudar o seu uso, né? Isso aqui eu nem vou entrar em detalhes. Deixa eu só conferir aqui. Acho que a gente fechou todos os... Ótimo, fechamos todos os conteúdos da aula de hoje. Então, antes da gente encerrar a aula, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu aqui do conteúdo? Pode perguntar que esse é o momento. O que vocês estão achando aqui da aula? Vocês gostaram desse conteúdo? Essa aula ela não rende tanto, igual, por exemplo, aqui a gente já está encerrando o conteúdo. Mas o que vocês acharam e tal? Gostaram do Google Drive? Já conheciam a ferramenta? Tem alguém aqui que já trabalhava com o Google Drive antes? Quer dar a sua opinião sobre o conteúdo? Ninguém quer falar nada não, gente? Pessoal falante aí, Johnny. Johnny mandou mensagem aqui no chat. Eu já trabalho, Ítalo, com o Drive, utilizo bastante, mas tem vários detalhezinhos, né? Como até eu comentei no primeiro dia da aula,
que tem sempre detalhes que a gente não tem certeza como faz, ou que às vezes não precisou até o momento, né? E que em algum Uhum. momento a gente vai precisar utilizar. Então, já tinha, já utilizava, já utilizo no dia a dia, mas é sempre bom essas novas dicas, né? Bacana demais, Dani. Muito bom, muito bom. Ô Johnny, você falou aí do pendrive. Olha, cara, o pendrive realmente ela é uma solução que você tem para estar substituindo essa questão em vez de estar comprando. Porém, o pendrive ele é físico, né? Você ali fica refém dessa ferramenta. Então, se você esquecer o pendrive em algum lugar, ou se aquele pendrive for danificado, você perde seus arquivos. Sempre que você puder colocar arquivos no Drive, é melhor, porque aí você tem a dinâmica de conseguir acessar ele em qualquer lugar. Deixa eu ver o comentário da Daisy aqui. Nunca tinha usado, gostei, vou passar a usar a opção de sincronizar. Perfeito, Daisy. Inclusive, quem quiser já fazer essa sincronização hoje, pode fazer, que eu vou estar à disposição aqui agora para estar ajudando vocês. Inclusive, o restante da aula é para isso mesmo. Façam a sincronização. Ah, professor, não estou conseguindo fazer o download. Eu te ajudo. É, Ah, não estou conseguindo, não entendi como que sobe uma pasta, como que sobe um arquivo. Gente, qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade, pode perguntar aí, pode pedir. Creuza mandou aqui muita informação. Bacana, Creuza. Bacana, fico feliz que você está gostando aí. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando aqui a aula de hoje, tá bom? É um conteúdo um pouquinho mais rápido, mas é um conteúdo muito interessante, muito bacana que assim, eu acho que vocês aproveitaram bastante. Imagino que vocês tenham gostado. Então é isso. É, Aguardo vocês na semana que vem. Quem precisar de qualquer ajuda aí com relação à sincronização, a qualquer um dos conteúdos que a gente falou, pode estar me mandando mensagem. Vou estar à disposição aqui na próxima hora, tá bom? Desejo a vocês uma boa noite e fiquem com Deus, tá bom? Um abração. Obrigada, você também.